Então, minha gente, nós vamos falar sobre a teologia da Torá a partir do livro Fundamentos da Teologia Bíblica, de Valtair Afonso Miranda. Uma das principais perguntas que é preciso responder para viver no mundo é esta: quem sou eu? Isto diz a respeito à sua identidade. Sem essa resposta, não sabemos como reagir às circunstâncias, nem conseguimos decidir qual caminho seguir. Quando temos alguma crise desse tipo, normalmente nos lembramos de onde viemos, quem são nossos pais, o que eles nos ensinaram. Nosso passado responde à questão de quem somos e para onde vamos. Essa dinâmica entre identidade e propósito também se aplica a um povo, a uma nação. E a Torá, ou lei, é uma resposta a isso. A Torá é o primeiro bloco da Bíblia hebraica, constituído de pelo menos 5 primeiros livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. No Antigo Testamento protestante, essa porção é denominada Pentateuco, formada por um grande número de narrativas que se estendem por um volume enorme de tempo. Seu propósito geral é narrar a origem, a construção e a identidade do povo de Deus. Para apresentar a teologia do Pentateuco, então, nada melhor do que acompanhar essa história. E aí, a gente vai falar sobre a promessa. Nasce a promessa. O Pentateuco demonstra que o mundo tem sua origem no próprio Criador do universo. Apresenta Deus como o Senhor da história e do cosmos e demonstra a forma graciosa com que o Senhor resolveu separar uma família para dela fazer uma grande nação. Gênesis descreve a criação do primeiro casal e como este trouxe o pecado à humanidade pela desobediência. Detém-se por um momento no crescimento da maldade no mundo, até que Noé aparece no cenário como o único digno de sobreviver a um grande desastre. Logo depois do dilúvio, o foco da história se concentra numa única família. Se toda a história tem um começo, onde estaria o início de Israel? A figura de Abraão é a gênese de tudo. É com ele, entre os rios Tigre e Eufrates, que começa a história do povo de Deus. Nesse tempo, os impérios centralizados na Mesopotâmia originaram as cidades-estado. São cidades que possuíam reis e uma pequena monarquia. É um reino de apenas uma cidade, mas com todas as implicações sociais de um governo estruturado. Ur dos Caldeus é a cidade-estado, onde os pais de Abraão partem em direção a Harã. Tanto uma quanto a outra já são grandes centros de civilização. O contexto religioso em torno deles é politeísta. As pessoas creem na existência de vários deuses e os adoram esporadicamente. Tudo depende do que desejam da divindade. Existiam deuses para as diferentes necessidades das pessoas. Se a questão era a colheita, o deus da fertilidade seria buscado. Se o assunto era uma viagem, a divindade das estrelas poderia ser invocada. Se o problema era um adversário, existia uma divindade pessoal pronta para ajudar, algo parecido com os anjos da guarda da mentalidade contemporânea popular. A sociedade de onde Abraão partiu era politeísta. Ele viveu nesse contexto, mas foi chamado para fora dele, num encontro que será lembrado por todos os seus descendentes. A chamada do grande patriarca marcou o ponto inicial da história do povo de Deus e pode ser encontrada em Gênesis 12. O encontro no qual Deus se revelou a Abraão marcou sua vida. A partir dali, ele abandonou o clã politeísta dos seus pais e fundou ele próprio um clã monoteísta independente. Agora, ele é o responsável pela vida de sua esposa, de seus empregados e de um sobrinho que decide acompanhá-lo em direção a uma promessa, a de ser o pai de uma grande nação. Essa promessa era impressionante. Abraão não tinha filhos. Como seria pai de uma grande nação? Mas ele creu. Por causa dessa resposta de fé, ele passará a ser lembrado como um homem de fé. Tanto em Romanos 4:3, Gálatas 3, versículos 6 a 9, Tiago 2, versículos 22 a 23.
Gênesis, a partir desse momento, se dedicou a narrar os desdobramentos dessa promessa. 3 personagens estão no centro dessas narrativas, ligados por laços sanguíneos e sociais: Abraão, Isaque e Jacó. O patriarca Isaque acaba reduzido pela força das personalidades e ações de seu pai e de seu filho Jacó. Poucas linhas são gastas tendo-o como personagem principal. Mesmo aparecendo depois da morte de Abraão, Isaque não é o grande destaque, mas Jacó. Esses homens com suas famílias eram nômades, não fixavam residência em nenhuma cidade. Mesmo assim, a promessa de Deus de abençoar Abraão e sua descendência se cumpria velozmente. A cada vez que os patriarcas apareciam, seus bens e sua prosperidade são visivelmente maiores. A narrativa do casamento de Isaque com Rebeca começa com a frase reveladora: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Gênesis 24:1. O versículo 34 esclarece ainda mais: o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Os patriarcas, pelas relações que mantêm com os egípcios, cananitas e outros grupos, eram tratados como ricos comerciantes, com grande prestígio. Os chefes tribais de Canaã viam neles figuras com quem deveriam firmar alianças e tratados. E aí, o núcleo dessas narrativas que liga cada um dos patriarcas, de Abraão a Jacó, é a promessa de Deus, onde Canaã foi prometida como herança à descendência dos patriarcas. É nesse contexto que surgiu a circuncisão, que entrará na história desse povo como um importante elemento de identidade. A circuncisão era a marca visível de uma promessa. O último dos grandes patriarcas encontrados em Gênesis é um indivíduo complicado. Mostra-se um grande enganador quando intentou agarrar a bênção que seu pai Isaque queria dar a Esaú, o primeiro filho, mas foi Jacó que a recebeu. Por causa dessas ações, ele precisou se refugiar na região de onde viera sua mãe, Rebeca, e anteriormente seu avô, Abraão. Nesse lugar, na casa de parentes, Jacó desposou 2 mulheres, Lia e Raquel, com quem teve 12 filhos. Eles serão os antecedentes das 12 tribos de Israel. O filho mais velho de Jacó era Rúben, mas curiosamente, as narrativas prestigiaram outros filhos de Jacó, principalmente José. Elas parecem demonstrar que o povo de Deus não seria formado pela sucessão natural de sangue, mas pela graça soberana do Senhor. O filho mais velho de Abraão era Ismael, mas foi Isaque que recebeu a promessa. O filho mais velho de Isaque e Rebeca era Esaú, mas foi Jacó que levou a bênção à frente. O filho mais velho de Jacó era Rúben, mas seria de Judá que surgiria a linhagem messiânica. Nenhum desses personagens possuía algo que provocasse a escolha. A graça soberana de Deus foi o elemento primordial no processo de construção do seu povo. Abraão, em vários momentos, se mostrou um homem assustado, que preferiu entregar a esposa nos braços de outro a morrer por ela. Gênesis 20, versículos 2 a 3. Isaque se mostrou um personagem frágil, facilmente enganado por sua esposa e filhos. Gênesis 27, versículos de 1 a 46. Jacó se mostrou um ganancioso, que não temeu enganar seu pai para conseguir atingir seus objetivos. Gênesis 27, versículos 35 a 36. Deus escolheu de graça e dessa massa imperfeita delineou os traços do seu povo. Então, a gente percebe aqui na teologia da Torá o nascimento da promessa. A gente verifica que a Torá, ou o Pentateuco, ou o livro da lei, ou os 5 rolos, eles começam com a origem da existência, a origem
do universo, a origem da vida, a origem do homem, a origem do pecado, a origem da nação de Israel, né? E a origem da promessa do povo, né? Que seria, de certa forma, o berço do Messias que viria para esmagar a cabeça da serpente, segundo a concepção cristã posterior. Então nós observamos aqui que essas escolhas acontecem não por causa da virtude ou da capacidade humana, porque se você observar, você vai ver desde lá de trás, né? O homem deixa claro que ele não reúne condições de ser representante de Deus na terra. Adão toma aquele tombo e covardemente acusa a mulher, né? Todo mundo vive malhando as mulheres por causa lá de Adão e Eva. Eu não sei, acho que o único que está na contramão, porque eu boto na conta de Adão. Se ele estava perto, fez mal; se estava longe, fez mal; se estava perto, fez pior. Porque imagina bem, Deus deu ordem para quem? Adão. Deus não deu ordem para ela, deu para Adão. E o que acontece? A serpente foi bater papo com quem? Eva. Eu pergunto, onde estava o sem vergonha do marido dessa mulher? Por que esse cara não fala assim, Eva? Não é indireta não, nem sabia que você defendia Adão, Jefferson. Nem sabia. Aí acontece, até porque eu sou batista, não tenho revelação, aconteceu, né? E eu ia ficar na minha, ele que te apontou. E aí você, por exemplo, olha, né, para essa situação e verifica o seguinte: o camarada, ele não podia falar assim, Eva, não entra nessa conversa. Tu tá doida, Eva? Tu tá maluca? Você vai conversar com a serpente, em vez de você ouvir o que Deus disse. Mulher, bebeu, comeu pão do lixo? Qual é a tua, mulher? Que negócio é esse? Tô indo embora, hein? Vou largar o freio. E aí o que acontece? Não fez isso. Nem para de repente pegar um porrete e falar assim, some daqui, peçonha. Sai daqui, sai de perto da minha mulher. Né? Tá amarrado não, porque ainda não existia universal. Tá entendendo? Não existia universal nessa época. Mas sei lá, chegar e enxota, dá uma paulada, faz alguma coisa. Mas o que acontece? Ou estava longe passeando por aí, ou estava perto, igual um bobão, igual um homem omisso, né? Que fala pro filho, vem com a sua mãe, né? O vizinho fala alguma coisa, vou falar com a mulher. Aí a mulher fala assim, olha, tá tendo aquele negócio ali fora, conversa com a senhoria. Vai lá, mulher, vai você, né? Então o que acontece? Adão parece que delegou a situação para Eva resolver. Eva resolveu do jeito dela. E quando Deus chega para ele e fala assim, meu nobre, vem cá pro papo reto. Quem disse para você que estava nu? Ele não podia falar o seguinte, dei mole, errei, pequei, me perdoa, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não. A mulher que tu me deste. Tá percebendo? A mulher que tu me deste. Trouxe a fruta, eu comi. Ele não podia, pelo menos na hora que ela viesse trazer a fruta, falar assim, você quer pecar, peca sozinha. Foge da aparência do pau. Tá dando para entender? Não, e outra, também tem a parte, ela comeu, não aconteceu nada. Mas quando ele... aí sim, o problema, aí a culpa é da Eva, por que da Eva? A Eva comeu, não aconteceu nada. Eu já tô vendo que você já ganhou um ponto em casa hoje, você não é bobo não. Não, o ponto não é comigo não, é com ela. Eva comeu. Não aconteceu. Se a Janete estivesse aqui, o Jefferson também ia mudar de assunto. Entende? E assim, aí você verifica que assim, o homem não tinha condições, mas Deus deixou o homem. E aí o que acontece? Vem toda aquela situação, Caim comete homicídio, Deus dá oportunidade, vem Sete, e aí a humanidade se degrada de novo,
Deus chama Noé, Noé fica chapado, doidão, fica pelado na frente dos filhos, né? Aí o que acontece? E ainda quer amaldiçoar o neto, porque o filho viu e ficou rindo. Assim, o filho devia zombar do pai? Não. Mas o filho zombaria do pai se o pai não ficasse chapado e ficasse peladão jogado? Não. Então o que acontece? Mas o que acontece? Noé era um homem justo e bom e ele andava com Deus. E como diz a música da Lagoinha, era um cara legal, muito especial, ele andava com Deus. Desculpa, gente, eu conheço um monte de música de criança agora, tá? Não suporto, mas conheço. E aí, nesse caso, a gente se depara com uma outra situação. Vem Noé, aí, Torre de Babel, mais uma vez, vamos dispersar. Aí vem Abraão, né? Aí Abraão naquela situação, né, como a gente viu aqui, entre morrer e, mulher, vai, resolve isso aí, entendeu? Resolve essa parada aí, entendeu? Para eu poder viver. Porque se eu morrer, você não vai conseguir dormir, tua consciência vai pesar. Você vai deixar eu morrer, mulher? Entendeu? Pronto, já despachou. Isaac, né, é aquele camarada que é o seguinte: a mulher deu um balão, o filho deu um balão e ficou por isso mesmo, né? Pelo menos Isaac foi mais fiel do que Abraão em relação à promessa. Não tinha filho, foi para o joelho. Abraão não, foi para Agar. E aí nesse caso, depois vem Jacó, trapaceiro, enganador, malandro, enganou o próprio pai, enganou o seu irmão, pecou contra Deus, entendeu? Assim, todo errado. Aí Deus olha para esse cara e fala o seguinte: esse cara vai ser o Israel. E os filhos dele vão ser, né, as tribos de Israel, e dos filhos dele vai vir a raiz de Jessé, a raiz de Davi, perdão. E aí a gente olha para uma situação dessa e vê o seguinte: tem vaga para mim. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque é o seguinte: eu olho para mim e falo assim, quem sou eu? Aí eu olho para os personagens da Bíblia e eu falo, tem lugar para mim. Tem sim. Se tem lugar para Davi, que vai lá para o Instagram e vê Batseba e o homem segundo o coração de Deus, tem lugar para mim. Tem lugar para mim, né? Então é maravilhoso isso, né? Que assim, Deus na sua bondade. Pena que a gente não pensa assim em relação aos nossos irmãos, né? Por exemplo, a gente, quando é a gente, obrigado, Senhor, pela graça. Mas quando é o irmão, fulano não é crente não. Mas vai, o que você ia dizer? Em defesa de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, em defesa do Jefferson? De quem? Porque a palavra de Deus, ela narra a história de Abel e Caim, mas ela não narra a história de outros filhos anteriores a eles. Ou e aí? Ou eles dois foram os primeiros mesmo. Não sei. Isso é uma interrogação pra gente, né? Pra gente não. Pra mim o mais difícil está muito claro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem foi mulher de Caim, pra mim tanto faz. Não. Agora amar o próximo como a mim mesmo, isso pra mim é difícil. Eu falei dos dois, eu falei se eles foram primogênitos. A Bíblia fala que eles foram ou não? É só pegar o texto. Aqui não diz, aqui diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Está em Gênesis 4. Continua. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelha e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou... Parece que Caim é o primogênito, pelo menos dos homens. Até porque não era comum naquele período se dar muita ênfase à mulher. Aparece uma vez ou outra, Diná, Tamar, alguma coisa assim, mas não é comum um negócio desse. Uma coisa eu sei, né, que assim, se fala depois desse, parece que Caim era o primeiro, que deu ruim, né? Abel morreu, aí Deus levanta 7. Então a gente vê que assim, os primogênitos não são escolhidos porque são primogênitos, né? E os líderes não são escolhidos porque eles são muito bons, porque eles são top, porque eles passaram no controle de qualidade, porque eles foram classificados. Não, escolha soberana e graciosa de Deus. Só isso. Exatamente. O lado bom é isso, né? Se há vaga para eles, há vaga para nós. E que ninguém se ache alguma coisa porque Deus está usando, né?
É uma coisa que pelo menos eu lembro que eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, eu recebi uma mensagem, né, oficial agora do editorial da Convenção Batista Brasileira, falei, né? Então, eu tenho que entregar, né, dia 15 de junho, as 13 lições da Diálogo e Ação, né, da Convicção Editora, para o Brasil Batista todo ler, né, o meu trabalho. Então, o que acontece? Eu contei isso para uma irmã, ela falou assim, agora vai ficar mais caro para te chamar para pregar, né? Aí eu cheguei para ela, eu falei assim, minha irmã, olha só, de coração, uma coisa eu aprendi, quem muito se acha, se perde. A Bíblia e a história mostram, né? Por exemplo, será que era para o Adriano parar agora, do futebol? Eu acho que não. Né? Então, será que era para grandes estrelas da música, das artes, do futebol? Será que era para gente como Fábio Assunção estar do jeito que está? Eu entendo que, assim, eu acho que a gente precisa aprender com aquelas velhinhas que molham a canela na praia. Quem morre afogado não é a velhinha que molha a canela na praia, é o nadador de final de semana que vai mergulhar na pedra do arpoador. Então, uma coisa eu aprendi, né, que assim, a Bíblia mesmo diz, né, que a soberba precede a ruína, né? Então, se eu quero ser honrado, eu pego o caminho da humildade, né? E o próprio Jesus falou, você quer ser tratado com honra, então cuidado, porque tem aquele que quer sentar nos primeiros bancos e corre risco de alguém falar assim, com licença que esse lugar está reservado, né? O carro já fez sinal de sai, né? Aí acontece, é melhor o quê? Como é bacana, às vezes eu vou em alguma festa, seja 15 anos, casamento, aí eu vou na cadeira que tem vaga lá e sento. Aí chega alguém e fala assim, não, pastor, vem cá, meu pastor, e tal, não sei o que, ó, trata bem. Pô, a coisa veio da pessoa. É a honra que tem que perseguir a gente, pela história que a gente escreve. E não a gente caçar a honra, porque no desespero de caçar a honra, a gente pode caçar a vergonha. É que nem caçador de curtida na internet. Eu estou doido para ganhar curtida, então eu faço qualquer loucura, aí perde a credibilidade. Então, é muito importante a gente olhar e verificar que é o seguinte, como diz o hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é do fiel e sincero. Vai servindo a Deus. Por exemplo, o Davi que enfrentou Golias, é o Davi que estava lutando com o leão e o urso, e ninguém estava vendo, mas ali Deus estava preparando o grande rei de Israel. Se é um nó cego que a gente conhece hoje em dia, né, que só quer fazer show domingo à noite, o que aconteceria? Olha o pastor Roberto como é que é implicante, está vendo? Que deixa o povo só domingo à noite, né? Mas o pastor implica. E aí nisso, se Davi fosse igual a esses caras, vou fazer aqui, ninguém está vendo, não tem palco, não tem ninguém para admirar, não tem ninguém para não sei o quê. Agora, o que acontece? Não estaria se preparando. Quando viesse a oportunidade, não tem tempo de treino. Esse é o problema de boa parte do nosso povo, né? Tem gente que fala assim, o pastor é contra a prosperidade. Eu falei, não, eu só acho que se o cara quer prosperidade, não vai buscar mágica em Deus, não. Estude, trabalhe, esforce-se, trate bem seus clientes. Se você é um empregado, seja um bom empregado. Se você é um chefe da empresa, seja um líder humano. Só de você ser humano, você já ganhou um ponto, porque o carrasco lá já vai perder ponto. Porque a turma está te obedecendo, mas eles podem minar o teu trabalho. Quem mandou fazer isso? O Jefferson. Deu para entender? Agora, quando você é um líder humano, você pode ter até falhado. Se bobear, o camarada morre com um problema ali e te protege, né? Mas o que acontece? A pessoa, porque ela era copeiro, virou chefe dos copeiros, se acha. Está dando para entender? Só pregava em culto do lar. Aí foi chamado para pregar na matriz, se acha. Pregava para 15 pessoas, foi chamado para pregar para 1000, se acha. Esse é o problema do ser humano, entendeu? Não tinha namorada, aí agora tem uma namorada apaixonada por ele, se acha. Aí chega uma hora, o que acontece? Perde. E quando perde, também ninguém te ama. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é aquela mulher de verdade que o marido não valoriza. Tá todo mundo de olho na mina do cara. Aí o camarada foi, chutou a galera. Opa, eu tô na fila, entendeu? Agora, se a mulher não presta,
a galera tá correndo e tá maluco, não chutei macumba, né? Com todo respeito, tá? A religião do outro. Então, eu não sei se dá para perceber, né? Que assim, é importante, tudo agora é processo, né? Eu não sei nem se eu posso chamar um negro de crioulo hoje em dia, tá? Já deu preto, ser processado, né? Então, é um tipo de situação que seria importante a gente pensar, né? Que assim, olha, Deus chamou você, seja grato e fique feliz, né? É como aquele caso, por exemplo, eu passei 10 anos na minha igreja. Tá, poxa, a gente fica chateado com algumas coisas? Fica. Mas eu mereci o inferno. Deus me deu uma igreja para pastorear, Deus me deu amigos, Deus colocou gente na minha vida que me abençoou, Deus me deu experiência, me deu bagagem. Porque quando eu prego fora, eu prego, né, o melhor sermãozinho que eu posso. A minha igreja me vê no dia que eu estou bem, no dia que eu estou mal, no dia que eu estou inspirado, no dia que eu não estou. Então, é um tipo de situação. É que nem, por exemplo, marido e mulher, né? A gente na festa vê o melhor deles. O cara está alinhado, barbeado, roupa nova, a moça está com o cabelo bonito, maquiado, não sei o que, não sei o que lá. Vai ver os dois em casa, né? No sábado de manhã. Tá dando para entender? Então, o que acontece? É a importância da gente ser grato. Eu trabalhei numa empresa, meu patrão me explorava, você estava desempregado, orava a Deus e você conseguiu um emprego. Então, o problema é que as pessoas elas não conseguem ser gratas, que Deus as tenha abençoado. É como, por exemplo, a viúva que sustentou Elias. Pô, essa farinhazinha de nada, esse pouquinho de comida, tu ia passar fome, ó miserável. Deus colocou essa viúva que pegou o pouco que ela tinha para abençoar a sua vida, entendeu? Então, é que a gente possa, né, ter essa ideia de ver o seguinte: Deus não chama os melhores, Deus é gracioso. E ponto. Ele chamou. Seja grato, permita-se ser usado. E quando você sair na foto, lembre-se, quem botou você lá foi Deus. Foi Ele. Então, não custa nada falar assim: dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele já te dá honra, né? Quem sai no Facebook sou eu. Quem ganha muito obrigado sou eu. Que nem quando o pessoal da minha igreja manda para mim assim: pastor, muito obrigado. Eu falo: troco o muito obrigado pelo Deus te abençoe. Porque a gente que é crente, a gente não faz para os outros, a gente faz para Deus. Quando você está orando por um irmão, você não está fazendo pelo irmão, você está fazendo para Deus. Quando você está pregando, quando você está cantando, claro, tem aquele que canta para si, tem aquele que prega para si. Eu quero falar porque eu quero falar, eu quero cantar porque eu quero cantar, né? Mas assim, quem faz para Deus, faz para Deus. Então beleza, apareci porque Deus me deu oportunidade. Então eu dedico a Ele a glória, né? Eu ganhei esse emprego porque eu sou esforçado. Tem gente mais esforçada que você que não ganhou esse emprego. O meu casamento é uma bênção porque eu sou um excelente marido. Tem marido melhor do que você que não tem uma esposa como a sua. Meu filho deu tudo certo porque eu sou um excelente pai. Tem pai melhor do que você e o filho foi para a boca de fogo. Vamos descer do salto e vamos agradecer a Deus. Ser melhor é teu dever, é tua obrigação. Mas não pense que é por causa disso. Tem muita coisa que a gente não controla que está na nossa vida. Muita coisa que a gente não controla. Tem muita gente melhor do que nós que não tem a oportunidade que a gente tem. É importante pensar nisso, né? É muito importante a gente ter essa ideia. Mas vamos para o intervalo, tá ok? E a gente volta no livro do Êxodo.